Boa noite a todos. É sempre uma alegria, né, estar aqui com vocês mais uma vez na Casa Espírita para a gente trabalhar mais um pouquinho, né? Como tarefeiro aí. Bem, para quem não me conhece, né, meu nome é Adriana, eu sou tarefeira aqui da SESC já há alguns anos. E hoje eu vim trazer algumas reflexões para vocês do estudo dessa noite, né? Sobre essa frase, fora da caridade não há salvação. Bem, primeiramente, eu espero que todos estejam bem, né, na medida do possível. Aqueles que não estiverem, né, se sentindo muito bem, que deixem a casa aqui melhores do que vieram, né, e com certeza ficarão bem, porque a espiritualidade já está trabalhando aqui para acalmar as nossas aflições, né? Bem, esse estudo, Fora da Caridade Não Há Salvação, é um título de um capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras básicas, né, que a gente estuda no Espiritismo, esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, que faz parte da codificação que Allan Kardec fez, né, dos ensinos que os Espíritos nos passaram. E as reflexões é apenas uma parte, né, desse capítulo e do capítulo 13 também, que fala da caridade, mas fala um pouquinho, o capítulo 13, deixa eu olhar aqui para eu lembrar, o título é Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, que trata também da caridade, né? Então, as reflexões que eu trouxe aqui para a gente nessa noite, tá o conteúdo todo nesses dois capítulos, capítulo 13 e capítulo 15. E por que eu estou enfatizando os capítulos? Né? Para que vocês possam ler esses capítulos depois, né, quando saírem daqui ou tiverem um tempo, para que vocês também possam refletir sobre esses ensinamentos. Porque a reflexão aqui é apenas alguns aspectos que eu estou destacando, né? Mas sempre vale o estudo, a leitura, para que a gente também possa fazer as nossas próprias reflexões. Tá? Bem, essa frase, né, é uma frase que aparece no Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec traz para a gente, né? E os espíritos, na codificação, reforçam, né, que fora da caridade não há salvação. E aí, para a gente começar, né, essas reflexões, a gente pode se questionar, né? O que será que Kardec quis dizer, né, com salvação? Quando a gente diz isso, né, fora da caridade não há salvação. Bem, salvar de quê? Né? Por que a gente precisa se atentar para isso? Né, para usar a caridade como uma forma de salvação. Bem, deixa eu ver se está ligado aqui. Agora está. Eu fui lá no dicionário, né? E no dicionário a gente tem várias definições para essa palavra salvação. E eu me deparei com uma que eu acho que tem tudo a ver com o nosso estudo, né? Uma das definições é que salvação é a libertação de um estado ou condição indesejável. Então é muito interessante, né? Quando a gente vê a caridade como uma libertação. Primeiro ponto, né, que a gente precisa refletir aqui. Mas a gente também precisa olhar para essa questão do estado ou condição indesejável. E aí a gente precisa se perguntar também, né? Que estado é esse? Que condição indesejável é essa que a gente precisa se libertar, que a gente precisa se salvar, né? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, para a gente pensar melhor sobre esse estado, né? E aí eu vou fazer a pergunta que é o seguinte, eu quero que vocês levantem a mão se for o caso, né? Tem algum espírito perfeito aqui, presente? Não? Deixa eu refazer, né? Porque pode ser que eu não esteja vendo alguém, né, com a mãozinha, porque eu não vejo os espíritos, né, desencarnados. Deixa eu refazer. Tem algum espírito encarnado perfeito aqui? Levante a mão, por favor. Não? Muito bem. Tem alguém aqui perfeito?
porque quando eu falo espírito encarnado, somos todos nós, né? Somos espíritos. Bem, realmente não houve, né, nenhuma mãozinha levantada aí, né? Por quê? Porque nós já sabemos que, habitando o mundo como a Terra, né, que no Espiritismo nós classificamos, né, Kardec classificou também, né, dentro da escala dos mundos, a Terra é um planeta de provas e expiações, e a gente sabe, pelo estudo do Espiritismo, que não há espíritos, né, perfeitos encarnados aqui. Todos nós estamos em processo de evolução rumo a essa perfeição, mas ainda não somos perfeitos, né? E isso já nos dá uma pista desse estado ou condição que nós estamos, ou seja, de imperfeição, né? Nós estamos no estado de imperfeição, né? Nessa condição de espíritos imperfeitos. Mas o que isso quer dizer de fato, né? Aí vamos lá para a codificação. No Livro dos Espíritos, né, Kardec traz para a gente, logo no capítulo 1, que trata justamente, né, dessa questão sobre os espíritos, ele traz para a gente a escala espírita, que vai trazer algumas categorias, né, dos espíritos. E tem essa categoria, que é a terceira, que ele chama de espíritos de terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, nós, né, todos nós aqui, né? E lá na questão 101, ele começa a traçar quais são as características ou os caracteres, né, desses espíritos imperfeitos. É uma resposta bem longa, mas eu peguei aí só o iniciozinho, que já traz para a gente uma compreensão do que é essa nossa imperfeição. Ele diz assim, ó, predominância da matéria sobre o espírito. Então, espíritos imperfeitos ainda estão muito ligados a questões da matéria, questões materiais, e não tanto, né, questões espirituais, por isso que ele fala predominância da matéria sobre o espírito, a gente está muito mais voltado ainda para as questões materiais e um pouquinho só para as questões espirituais, né? Ele fala propensão para o mal, não quer dizer que somos espíritos essencialmente maus, mas temos uma, né, propensão ao mal, ou seja, a gente ainda tem uma tendência a fazer o mal, né, dependendo das circunstâncias. Ignorância, todos nós ainda ignoramos muitas coisas e erramos por essa ignorância, né? E orgulho e egoísmo. E ele diz, orgulho e egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes, né? E eu grifei aí, esse grifo em vermelho, né, foi meu, né, não está assim na obra, né? Orgulho e egoísmo, para a gente refletir que essas são as principais características de nós, espíritos imperfeitos. E aí, quando a gente fala daquele estado ou condição indesejável, né, a gente vai ver que muitas das nossas imperfeições, né, se nós formos analisar, primeiro reconhecer que temos essas imperfeições, né? E se a gente começar a analisar com cuidado essas imperfeições, nós vamos, do efeito à causa, chegar justamente nessas duas palavrinhas. Ou a minha imperfeição, né, aquilo que eu estou agindo de forma equivocada, aquilo que está causando alguma aflição, né, algum sofrimento na minha existência, muitas vezes está relacionado ao egoísmo que ainda tem em mim. Ou também, né, e não excludente, pode ser eu, né, o orgulho que eu ainda alimento em mim, né? E aí vamos ver, né, por que a gente está falando isso? Kardec traz para a gente essa questão da necessidade da caridade, e tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 16, quando Kardec trata da desigualdade das riquezas, né? Ele vai falar, ele está falando principalmente da desigualdade das riquezas que a gente ainda observa aqui na Terra. Ele chama atenção que essa desigualdade, ela se dá principalmente ainda pelo orgulho e pelo nosso egoísmo, presente ainda no nosso mundo, né, de uma forma muito forte. E ele fala essa frase aqui para a gente, ó. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. E aí é uma frase que a gente precisa prestar bastante atenção, né?
A origem do mal. E aí eu trouxe aqui algumas emoções, né, sentimentos que a gente sente, né, que se a gente for olhar e analisar com calma, a gente vai chegar no egoísmo e no orgulho, né? Às vezes, nós nos deparamos com algumas situações em que a gente sente muita raiva. E é natural que a gente sinta, né? Nós somos humanos, né? Muita raiva. E muitas vezes essa raiva vem acompanhada de uma agressividade. Seja uma agressividade nas palavras com que a gente, né, se refere ao que está acontecendo ao outro, quando a gente está com raiva de alguém, né? Ou seja, às vezes é uma agressividade que se materializa e se torna uma violência. A gente agride as pessoas, né? Não só com palavras, mas também com atos, né? Se a gente for olhar e procurar o que está me tornando, o que está me causando essa raiva, essa agressividade, né? Muitas vezes é porque algum companheiro ou algum grupo, né, fez alguma coisa que foi contra aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho razoável, né? Eu tomo aquilo como uma agressão à minha pessoa, e às vezes não é, né? Mas por que eu ajo assim, né? Muitas vezes essa agressividade está relacionada ao nosso egoísmo, porque eu não admito estar errado naquela situação. Eu não admito que o outro possa estar certo, né? Isso muitas vezes acontece. E aí a minha reação pelo meu egoísmo, né, de achar que só eu tenho a razão, ou que alguém deveria estar fazendo algo que eu gostaria que fizesse para me agradar o meu ego, eu reajo, eu começo a ficar com raiva e eu começo a ficar agressivo em relação àquilo. Egoísmo, né? Porque eu deveria considerar que o outro pode estar falando alguma coisa que ele tem razão. Mas, às vezes, pelo egoísmo, a gente não dá, como a gente fala, né? A gente não dá o braço a torcer, né? Então, muitas vezes, essa agressividade está, sim, vinculada ao nosso egoísmo. E, às vezes, é muito difícil a gente reconhecer isso, né? Outras coisas, por exemplo, como a inveja, né? O que é a inveja, né? E a gente, às vezes, tem uma dificuldade de reconhecer que a gente inveja alguém, né? Os nossos companheiros no trabalho, nossos companheiros no nossa própria casa, no nosso lar, nossos companheiros, às vezes, da própria casa espírita. A gente tem dificuldade de reconhecer. Mas o que é inveja? A inveja ainda é a dificuldade da gente se alegrar com a felicidade do outro, né? Porque a gente não inveja algo que é ruim. Alguém inveja algo que é ruim? Algo que considere errado? Não. A gente inveja aquela pessoa que está se destacando, né? Porque ela já consegue fazer alguma coisa que eu não consigo, ou ela consegue ter aquilo que eu ainda não consigo. E é interessante essa questão da inveja, porque é a minha dificuldade de reconhecer que o outro tem tanto direito de ser feliz quanto eu tenho. E por que eu tenho essa dificuldade? Porque muitas vezes é o egoísmo gritando, não, eu que deveria estar naquele lugar, porque eu só quero os meus interesses. E é muito interessante que eu acabei de ver um vídeo hoje de manhã que a palestrante falava exatamente que Chico Xavier, ele expressava muito medo da inveja, ele não gostava, né, de ter que lidar com pessoas invejosas, e ele falava que ele tinha medo da inveja. E as pessoas, que isso, Chico? Você é uma pessoa, né, que trabalha no bem aí, tão iluminada, com os mentores tão maravilhosos que você tem, vai temer a inveja? Aí ele respondeu assim, vocês não têm a ideia da energia emitida por uma pessoa com inveja. Se vocês conseguissem enxergar o que eu enxergo nessas energias, vocês também teriam medo. Olha isso, né? Então, essa questão da inveja é muito, muito complicada. Mas se a gente inveja. Mas a gente precisa perguntar, por que eu estou invejando o outro? Né? Talvez porque eu não tenha essa dificuldade do egoísmo. Eu é que deveria estar aparecendo, eu é que deveria ter isso. Ele não. Por que ele não? Pelo nosso egoísmo. E tem várias outras coisas ali, né? A avareza, né, que a pessoa, muitas vezes, ela tem dificuldade de compartilhar o que ela tem.
E aí isso é um problema sério por egoísmo mesmo, só que isso se reverte contra a própria pessoa, porque ela tem tanto egoísmo, né, de não querer compartilhar e só querer para ela, que ela acaba não usufruindo de tudo que ela tem. Né? Porque é tão bom compartilhar coisas boas, mas se a gente só quer para a gente, né, a ponto de se tornar uma pessoa com extrema avareza, fica difícil. Né? A indiferença, por exemplo, né? O egoísta, ele não consegue ter compaixão, porque ele só pensa nele. E ele só quer para ele, não interessa o que o outro está passando. Já viu? Às vezes a gente está comentando, chega uma pessoa comentando alguma dificuldade, quando a gente é muito egoísta, a gente passa a competir, a gente fala que a gente tem uma dificuldade maior. Ah, você está com dor de cabeça? Nossa, você não imagina a dor que eu estou tendo no meu joelho. Não estou nem conseguindo andar, a gente começa a competir. Já perceberam isso? Olha só, egoísmo, né? A gente poderia, né, deixar a nossa dor de lado e atender o amigo, né, o irmão. Mas não. Então, a gente acaba se tornando indiferente à dor dos outros, achando que a nossa dor ou a nossa dificuldade é maior do que a do irmão. Né? Individualismo, né? A gente só pensar na gente mesmo, só pensar nos nossos interesses e, às vezes, até passar por cima das pessoas, prejudicar as pessoas para conseguir aquilo que a gente quer. Ingratidão. Ingratidão é uma outra coisa que faz, né, as pessoas sofrerem muito. E o egoísta, ele é ingrato, porque ele acha que tudo que as pessoas fazem por ele não passa de obrigação. Afinal de contas, né, o mundo gira ao redor dele, deveria. Então, ele é uma pessoa ingrata. E a ingratidão, gente, dói muito nas pessoas, principalmente naquelas pessoas que convivem com a gente. E quando a gente é ingrato, a gente está, no fundo, sendo egoísta, sim. Né, de não reconhecer aquilo que a pessoa está fazendo. Porque a gente está fazendo mal para aquelas pessoas. Quando a gente é ingrato, a gente faz o outro infeliz. Né? Não que alguém tenha que fazer a caridade ou fazer algum favor, algum bem, pensando na recompensa. Mas, às vezes, não custa nada a gente agradecer, reconhecer. E, às vezes, a gente é ingrato até com Deus. Vocês já perceberam isso? Às vezes acontece nosso dia normal, né? Nós acordamos, muitos de nós, às vezes, tem um lar, não interessa se é uma casa própria, uma casa alugada, mas você tem um abrigo para você passar a noite, você dormiu bem, você teve uma cama para dormir, você acorda, mal ou bem, você consegue tomar um café da manhã, por mais simples que seja. Você vai para o trabalho, se você estiver trabalhando, se não, você vai buscar um emprego, você está com uma saúde razoável para fazer isso. E o dia passa. Mas se acontecer alguma coisa ao longo desse dia que seja negativa, a gente já fica de mau humor falando que o dia não foi bom. Já perceberam? E a gente esquece da providência divina. Quanta providência divina aconteceu naquele dia? Quantos males a gente se livrou pela providência divina? Mas a gente foca na questão ruim. E aí a gente é ingrato, que a gente começa a reclamar. Nossa, esse dia foi pesado. Nossa, mãe, não viu? Eu tropecei ali na rua, caí, ralei meu joelho. Tá, mas e o restante? Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa ingratidão, né, que acontece, né, e que fere a nós mesmos e fere os nossos semelhantes. A manipulação, né, os egoístas, muitas vezes, né, eles começam a manipular as pessoas. E essa manipulação é para conseguir o seu interesse. Só que essa manipulação, muitas vezes, prejudica o outro. Às vezes, prejudica até um familiar. Às vezes, a gente começa a se fazer de vítima, se põe na posição de vítima e torna a vida do nosso familiar muito difícil. Porque a gente é egoísta. A gente fica cobrando do outro aquilo que, às vezes, ele não tem condições ainda de dar. Né? E a gente fica se colocando naquela posição de vítima. Né? Egoísmo. Tá? O orgulho é a mesma coisa. Né? Ali não é excludente. Né? Muitas coisas que a gente vai remontar
né, a causa. Olhando o efeito, remontar a causa, a gente vai chegar no egoísmo, mas vai chegar também no orgulho, né? E o orgulho vai trazer para a gente a prepotência, de não ter limites. O orgulhoso, ele não tem limites, né? Ele pode ser prepotente, ele quer impor as suas ideias, porque, afinal de contas, só ele está certo, né? Ele se acha um ser superior. Então, muitas vezes, ele pode cair na arrogância, né? Falta de humildade, achar que só ele sabe, tudo que ele faz é o correto, o que o outro está falando não é correto, né? Só a religião dele é boa, só a posição política dele é boa. Afinal de contas, ele sabe tudo, né? Eu estava lendo um livro, Quem Me Tocou, né? Do José Carlos de Luca, e ele chamou a atenção com uma coisa muito interessante. Ele falou que o orgulho ele aparece principalmente nos momentos em que a vida da pessoa está ótima. A pessoa consegue um bom emprego, está bem no emprego, está se destacando no emprego, e aí o orgulho, a pessoa que tem a tendência ao orgulho, ela começa a se achar, né? E aí, qual é o perigo? Por que demonstra isso? Ele começa a achar que ele já sabe de tudo e não precisa aprender mais nada. Então, às vezes, né, no ambiente de trabalho, alguém quer passar uma informação para ele, alguém quer compartilhar com ele, ele não quer, ele não aceita, afinal de contas, ele já sabe de tudo, ele chegou lá. E aí começa a queda da pessoa que tem orgulho exacerbado, né? Porque é um erro você achar que você já sabe tudo. E a tendência é que essa pessoa pode vir a ficar obsoleta no trabalho, as pessoas se afastarem dela e ela vir a perder o trabalho. Outro exemplo que ele dá é no relacionamento. Muita gente, né, sonha com um grande amor, conhece o grande amor, batalha, conquista aquela pessoa, consegue casar com aquela pessoa, ótimo. Aí passa um tempo, não, agora está tudo certo, né? Já conquistei, afinal de contas, é um privilégio dela estar comigo, porque eu sou o máximo, né? A última bolacha do pacote. Não preciso fazer mais nada. Eu começo a impor as minhas vontades, impor as minhas ideias, não me importar com as opiniões e os sentimentos dessa pessoa com a qual eu estou, e isso começa a afetar o relacionamento. Ah, mas o meu relacionamento agora não está bom, a culpa é da outra pessoa. Será? Será que a culpa é da outra pessoa? Ou será que é o meu orgulho que me levou a isso, a ter problemas? Percebe? Eu estou dando esses exemplos aqui para a gente perceber que é no nosso dia a dia que esse orgulho, esse egoísmo, que está enraizado em nós, né? E é natural que esteja, nós estamos ainda no processo de vencer isso. Mas isso afeta o nosso convívio com as pessoas que nós amamos, com as pessoas ao nosso redor. E a gente precisa olhar para essa imperfeição, senão a gente não vence isso, né? Leva também, por exemplo, ao julgamento, né? Eu estou sempre julgando o outro, afinal de contas, eu sou superior. Então, eu estou sempre julgando o que os outros fazem. E é engraçado que a maioria dos nossos julgamentos é de forma negativa. Já perceberam isso? Eu não gosto daquela religião. Por quê? Aí você só vai falar mal daquela religião, né? Ah, eu não gosto daquela pessoa, ela faz isso e isso errado. Será? Ou será que é o meu orgulho, né, de não aceitar que a outra pessoa seja diferente de mim? Então, a gente precisa pensar muito, porque o orgulho nos leva à falta de empatia, né? Nos leva a ressentimentos, a intolerância. Se eu acho que só a minha religião serve, eu tenho uma tendência a ser intolerante com a religião dos outros. Isso é orgulho. Jesus não fundou nenhuma religião. Então, se o espiritismo é bom para mim, que ótimo, né? Se alguém quiser saber mais do espiritismo, eu posso falar do espiritismo, eu posso aconselhar com base no espiritismo. Mas se a pessoa escolheu outra religião, eu preciso aceitar e respeitar. E não dizer que ela está errada porque ela escolheu outra religião. Aquela outra religião é importante para ela. Por que eu me incomodo com o outro ter um pensamento diferente do meu? Orgulho. Orgulho. Então, a gente precisa vigiar muito, né?
Porque esses sentimentos de egoísmo e orgulho vai nos levar a uma série de problemas para a nossa relação no dia a dia, né? Mas o importante é que Kardec, né, trouxe para a gente a solução. Qual é a solução? Caridade, né? E é importante, eu vou até pegar meu óculos aqui, que eu não vou ler uma frase que está no Evangelho, que eu acho lindíssima, e eu não vou conseguir reproduzir com a mesma beleza, né? Está lá, a verdadeira caridade nos liberta do egoísmo e do orgulho, é a nossa solução, né? Pois nos ensina a ter compaixão perante as imperfeições dos outros. Compaixão. Se eu tenho um egoísmo muito forte, um orgulho, eu não consigo ter compaixão para as imperfeições do outro. E ele completa assim: ao atendermos um irmão, muitas vezes reconhecemos as mesmas imperfeições em nós. Então, a caridade nos faz olhar para o outro, parar de olhar só para nós mesmos. Né? Qualquer movimento que eu faça em relação à caridade, eu passo a olhar para o outro. E passo a olhar menos para mim. Né? Vencendo um pouquinho o meu egoísmo, o meu orgulho. E é interessante, né, porque no livro aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, os espíritos diferenciam a caridade material da caridade moral. O que é a caridade material? Que também é muito importante, né? A gente não está aqui falando que não é, né? É a gente atender a um irmão que está em dificuldade, dando uma assistência a ele, muitas vezes material mesmo, né? Um irmão com fome há dias, não adianta você chegar lá para ele falando sobre o espiritismo. Ele está com fome, ele precisa de comida naquele primeiro momento. Então, a caridade material é muito importante, né? E quando eu faço o movimento de dar essa assistência e reconheço aquela necessidade, eu estou olhando para ele. Não adianta eu chegar ao meu irmão, ó, você está com fome aí, mas você precisa encontrar Jesus, você precisa aceitar isso, aceitar aquilo. Eu não estou olhando para a necessidade dele. De novo, é mais egoísmo da minha parte, o orgulho, do que a caridade. Primeiro eu tenho que olhar qual é a sua necessidade, irmão. O que eu posso lhe ajudar? Eu estou com fome. Ok, então vamos atender. Né? Não tem aquele ditado do Betinho, né? Quem tem fome tem pressa. É uma necessidade física, eu preciso atender. Caridade material, sim. Assistencial, sim. Depois que eu atendo essa necessidade, aí sim eu vou atender a espiritual. Então, a caridade material, sempre que a gente puder, a gente deve fazer. Né? Mas a gente deve fazer, como diz o capítulo 13 aqui, sem ostentação. Sem humilhar aquele que recebe a caridade. Porque a gente precisa vencer o nosso egoísmo e olhar para ele e se colocar no lugar dele. Né? Será que se a gente estivesse precisando de uma caridade, uma assistência, alguém chegasse a nos dar essa assistência e começasse a tirar selfie, ou querer mostrar isso para todo mundo, a gente ia gostar? Então, é isso que os espíritos falam. A gente precisa fazer caridade sem ostentação, de forma que a gente não humilhe aquele que está sendo auxiliado. E a gente muitas vezes esquece disso. Né? A gente, por orgulho, a gente faz a caridade e quer mostrar para todo mundo que está fazendo a caridade. Então, é para a gente pensar. Né? Mas aqui, deixa eu olhar meu horário ali, né? Eu vim falar um pouquinho das reflexões sobre a caridade moral. Né? E por que a caridade moral? Porque os espíritos falam que essa é a mais difícil da gente fazer. Né? Por quê? Porque justamente a gente precisa vencer o egoísmo e o orgulho que a gente ainda tem. Né? E é interessante que ela fala assim, o que é caridade moral? O Espírito Protetor, nas Instruções dos Espíritos, no capítulo 13, ele fala assim, consiste em vos suportardes uns aos outros. Olha a palavra, né? Suportar. Nós precisamos nos suportar uns aos outros. Por quê? Eu lembrei, quando eu li isso aí, eu falei assim, realmente, né, eu lembrei de um livro que eu li do filósofo Leandro Carnal, que ele compara a gente a porco-espinho.
Ele fala assim, todos nós somos, né, de certa forma, um porco-espinho. Por quê? O que são os espinhos? As imperfeições. E como a gente tem muito espinho, muita imperfeição, quando a gente se aproxima do outro, a tendência é a gente machucar o outro. Né? Se a gente não tomar cuidado com as nossas imperfeições, a gente machuca o outro. E o mesmo acontece com o outro. Muitas vezes ele também tem os espinhos, as imperfeições dele. Se ele se aproximar, ele pode me ferir, ou pode ferir alguém. Mas ele fala uma coisa muito legal. Ele fala assim, mas, embora, né, todos nós temos lá os nossos espinhos, mas se a gente se isolar, passaremos frio, morreremos de frio. Então, o que ele quer dizer? A gente precisa, de alguma forma, conviver com esses espinhos. E é isso que a gente está falando, que o Espírito está falando ali, né? Suportar, entender a imperfeição do outro, não cobrar uma perfeição do outro que a gente ainda não tem, que a gente ainda não dá conta. E, às vezes, é isso que a gente faz. A gente fica cobrando do outro que ele seja perfeito. Ah, mas o fulano é insuportável. Ele fala, ele não tem cuidado de não falar, ele me agride, ele faz... Será que você também não é insuportável para aquele fulano? Né? É como a gente está sempre olhando para o outro. A gente precisa olhar para si. Não estou dizendo, gente, que a vida não é difícil, que tem pessoas realmente difíceis, mas nós também somos difíceis. Nós também somos imperfeitos. Por isso que é a mensagem do Espírito, a gente precisa se suportar. E olha só que ele vai dizendo, né, na passagem, ele é super bonito, que ele vai dizendo como. Olha, ele fala assim, saber calar-se para deixar falar outro mais tolo. Ou seja, se alguém está falando alguma coisa que eu discordo, se está falando alguma coisa para me provocar, né, qual é a nossa tendência? Reagir, né? Atacar. Ele está falando, melhor você se calar. Tem situações que é melhor você se calar. E eu lembro que eu já falei muito isso, né? E às vezes ainda falo, né? Na raiva, a gente fala assim, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair dela. Já ouviram essa frase? Muito comum, né? Mas olha que tolice, né? Porque você vai entrar na briga com qual objetivo? Se aquilo vai te ferir, vai ferir o outro. Ah, porque ele falou isso que eu não gostei. Ok, vai, se acalma. Depois, em outro momento, você fala, olha, fulano, eu não gostei disso. Agora, se você ficar o tempo todo querendo ter razão, né, tem psicólogos que falam, a pessoa quis tanto ter razão que agora ela está carregando um saco de razões e está super pesado. A vida não dá, gente, fica muito pesado. Claro que tem situações em que a gente tem que se posicionar, sim. Dizer que está errado, sim. Mas outras não. A gente briga muitas vezes por bobagens, por tolices. E depois a gente tenta consertar. E nem sempre é fácil consertar. Né? E ela fala assim, ó, saber ser surdo quando uma palavra zombeteira escapa. O que é uma palavra zombeteira? Alguém querendo te provocar, né? Sendo irônico, jogando uma piadinha. Você não precisa reagir a isso. Percebe? O que vale mais? Né? A reação ou a paz? A tranquilidade. Né? Não ver o sorriso de desdém daqueles que se julgam acima de vós. Ou seja, muitas vezes as pessoas, né, querem nos humilhar, nos olham, né, meio por cima, né, tentam achar que a gente é inferior, nos trata como inferior. Coitado dessa pessoa, né? Eu vou me desgastar por causa disso. E olha que bonito, ele termina assim, não dar atenção ao mal proceder alheio é caridade moral. Por quê? Você está reconhecendo que o problema é ele. Ele que está equivocado ainda, ele que está ignorante ainda, por isso que ele ainda faz determinadas ações. Eu vou entrar nesse embate? Percebe? Então, a caridade moral é isso, não dar atenção, não dar corda para o outro, que a própria pessoa vai depois descobrir que ela está equivocada. Né? Bem, aqui, né, a gente fica muitas vezes falando assim, mas eu não sou capaz de fazer isso ainda não. Né? Ou até a caridade material. Não, eu estou numa situação muito difícil, estou com muitas dificuldades na minha vida, eu estou com um problema sério de saúde, eu estou com uma dificuldade muito grande financeira. Quem sou eu para pensar em caridade nesse momento? Né? Muitas vezes a gente se depara com situações assim. Mas aí,
os espíritos vêm nos dizer o seguinte, ó. A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Então, é a gente pensar nisso. Aqui no Espiritismo, a gente sabe que pensamento é vibração, né? Então, quando, por exemplo, a gente vê, vamos dar um exemplo bem concreto, né? Aqueles horrores da guerra, né? Das guerras que estão acontecendo na Ucrânia, né? No Israel lá, que eles estão dizimando pessoas, e a gente vê aquelas coisas, a gente fica assim, meu Deus, como eu gostaria de poder fazer alguma coisa, né? Nós podemos fazer uma prece. Os próprios espíritos dizem, prece é vibração, e chega e alivia aqueles que a gente direciona as preces. Então, nós podemos sim fazer. Ah, tem um irmão que está com muita dificuldade, já cansei de falar, mas essa pessoa não muda. Reze por ela, faça preces, peça que Deus a fortaleça o anjo da guarda dela. Essas boas vibrações, esses bons sentimentos vai chegar naquela pessoa e vai auxiliá-la. Vai fazer por ela aquilo que talvez você não consiga fazer. Isto é caridade também. Por palavras, né? Um bom conselho, né? Uma palavra de esperança. Calma, isso aí vai passar. Tenhas calma, isso aí vai passar. Aguenta mais um pouquinho. Né? Um bom dia, né? Uma boa tarde. Vai ficar tudo bem. O que eu posso te ajudar? São palavras, gente, que às vezes alivia. Que o outro se sente acolhido. Alguém está me vendo, alguém está tendo compaixão com a minha dor, com a minha dificuldade. Você está falando uma palavra de ânimo para aquela pessoa, mas você está fazendo caridade para ela. E ações. Todos nós temos oportunidade de fazer algo útil por alguém. Né? A gente, às vezes, não pode doar, fazer uma doação em dinheiro, nem de alimento, nem nada, mas a gente pode auxiliar alguém a carregar uma bolsa de compra que está pesada, alguém levantar se caiu. A gente pode fazer. Né? E essa caridade moral, a gente vai ver o seguinte, ó. Aquele que sinceramente deseja ser útil aos seus irmãos, encontrará 1000 ocasiões de realizar o seu desejo. Então, a caridade moral tem muito a ver com essa questão de ser útil, verdadeiramente querer ser útil a alguém, ou a uma coletividade. Então, ele fala assim, ó, procuras e as encontrará. É só a gente procurar, né? Em vez de a gente falar, eu não posso fazer nada. Eu gostaria até de ajudar, mas eu não posso fazer nada. Será que não pode mesmo? Né? Será que você não pode pensar numa forma de auxiliar? E o Espírito reforça, porque não há ninguém que, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, dar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Aí eu lembro de uma história que eu ouvi, rapidinho, né? Que havia 2 homens internados numa enfermaria de um hospital. E essa enfermaria ficava no andar alto, né? E tinha uma janela, que não ficava muito de frente para os leitos, ficava ao lado. E um deles, um homem, né, que estava internado lá, estava com um problema de apendicite, estava esperando exames para poder fazer uma cirurgia. E tinha um outro que tinha sido atropelado por um caminhão, estava todo quebrado. Então, ele estava todo engessado, da cabeça aos pés e imóvel, olhando, né, numa única direção. E aí eles começaram a conversar, e o que estava todo imobilizado começou, eu estou com muita dor, né? Todos os meus ossos doem, eu não consigo me mexer, e eu estou aqui paralisado. E começou naquela vibração baixa, né, de desespero mesmo. E o outro homem, que estava só esperando a cirurgia, falou assim, não, meu irmão, não fique assim, não. Vamos conversar um pouco para ver se você distrai um pouquinho. Eu vou falar com você o que eu consigo ver daquela janela. E levantou e foi até a janela. Esse homem que estava só esperando para ser operado. E aí o homem chegou à janela e falou assim, meu amigo, você não tem noção do que eu consigo ver daqui. O que é?
Olha, lá embaixo tem uma praça maravilhosa, a gente consegue ver as árvores aqui por cima, tudo florido, tem um chafariz lindo. Nossa, é mesmo? E como é que está o dia hoje? O dia está ensolarado, está lindo. Você precisa ver. Olha, tem flor de tudo quanto é... E foi descrevendo a beleza da praça. No dia seguinte, o cara, bom dia, bom dia. E o cara começava a se queixar da dor. Ele falou, peraí que eu vou ver o que está acontecendo lá na nossa praça. Ia na janela de novo, olha, hoje tem crianças, é domingo, tem muitas crianças brincando, olha o menino lá brincando de pique, olha o outro com um carrinho, tem um carrinho azul, não sei o que, eu começava a descrever tudo para ele. No outro dia, olha, hoje tem um casal lá mais animado, namorando, você precisa ver, que absurdo, não sei o que. E os dias foram passando. E ele sempre ia à janela e descrevia para o outro. E chegou a data da cirurgia desse, foi fazer a cirurgia, acabou a cirurgia, voltou para o quarto, só que ele teve um agravamento do quadro, esse que fez a cirurgia, que olhava na janela. E em poucos dias faleceu por uma infecção generalizada. O que estava todo imobilizado, por sua vez, vinha melhorando. E vinha recebendo mais cuidados, foi tirando, né, o gesso, foi passando por fisioterapias, etc., até que um dia ele conseguiu se sentar. E ele virou para o fisioterapeuta e falou assim, nossa, eu perdi meu amigo, e ele falava tanto da paisagem lá fora, será que você não consegue me levar até a janela para que eu possa ver? Estou com tanta saudade dessas descrições. Aí o fisioterapeuta levou ele até a janela. Para a surpresa dele, na verdade, não havia praça alguma, era uma parede de outro prédio que estava ali. E não dava para ver nada, nem o céu, não dava para ver nada, era só uma parede de um outro prédio. Para que a gente está vendo? Está vendo? Os dois estavam em situações difíceis, né? Mas esse amigo que criou essas imagens, qual é o objetivo dele? É reduzir o sofrimento daquele que ele via que estava pior do que ele, né? E quanto bem ele não fez só por palavras, porque ele fez com que o outro renovasse as suas vibrações. Então, não há ninguém que não possa fazer um esforço útil, mesmo que a gente esteja passando por dificuldades, mesmo que a gente esteja passando por momentos difíceis. Se a gente olhar para o lado, vai ter sempre alguém com tanta dificuldade ou mais do que nós. E isso não nos impede de sermos caridosos, né? De olhar para o nosso problema e olhar para o outro e falar, o meu, eu estou dando conta, deixa eu auxiliar. Isso é um exercício para a gente lidar com o nosso egoísmo, não olhar só a nossa dor, né? Não que ela não seja importante. Bem, exemplos, temos vários, né? De vários irmãos que já conseguem fazer isso no dia a dia e passam despercebidos por nós. Às vezes até alguém do nosso convívio. E a gente nem dá conta que ele está fazendo essa caridade moral, às vezes com a gente mesmo, né? E a gente também pode estar fazendo, né? Mas exemplos aí, eu trouxe alguns exemplos, né, que são conhecidos, que é o pessoal doutores da alegria, né, que vão aos hospitais para alegrar as crianças com o tratamento de câncer. O Batman, que é um irmão que se fantasia de Batman e vai visitar as crianças nos leitos também de tratamento de câncer. Mas eu venho chamar a atenção aqui de coisas comuns que a gente pode fazer, né? Como o nosso tempo é curto, eu vou chamar a atenção para esse daqui, que tem aqui, aparentemente, dois lavando pratos, né? Duas pessoas lavando prato aqui. Para chamar a atenção que a gente pode ser útil e pode exercer a caridade moral dentro das nossas casas, com os nossos irmãos mais próximos. Porque, às vezes, pelo nosso egoísmo, a gente percebe um irmão dentro da nossa casa sobrecarregado, com dificuldades, e a gente não ajuda. A gente continua na nossa posição de conforto. Ah, mas o outro não pede ajuda. Precisa? Se você está percebendo, o outro não aceita ajuda, mas por isso você vai deixar de fazer? Percebe, gente? E aí, aqui eu não estou falando nenhuma fala feminista, nada disso, né? Que o homem tem que dizer nada disso. Estou falando do nosso convívio no dia a dia que começa no lar. Mas eu cheguei cansado. Mas será que a sua companheira, o seu companheiro também não está cansado? Será que ele também não passou por algum aborrecimento? Se você ajudar, os dois terminam mais rápido, os dois podem descansar.
né? Às vezes estou vendo que tem lixo, hoje é dia do lixeiro passar, eu preciso esperar a pessoa me pedir para tirar o lixo? Percebe como são coisas simples, do dia a dia? A pia está cheia de louça. Mas eu quero ver um filme. Poxa, mas a pessoa que mora comigo também quer ver um filme. Se eu for lá ajudá-la, talvez a gente consiga terminar mais rápido para os dois verem. Percebeu? Então, essa questão do nosso egoísmo, muitas vezes, está tão embutida em nós que a gente não percebe. E a gente não toma as atitudes que precisa. Meu filho está tirando nota muito ruim na prova, a professora está reclamando. Mas será que eu estou acompanhando aquela criança, fazer os seus exercícios, vendo quais são as dificuldades? Ou será que eu estou deixando ela o dia inteiro no celular, no joguinho? E aí eu estou reclamando com ela que ela está tirando nota baixa. Por que eu não estou auxiliando o meu filho? Percebe, gente? Então, esses exemplos trazem isso para a gente. Não precisa fazer grandes coisas. A caridade moral ela está ao nosso alcance. Basta que a gente procure, como os espíritos estão falando para a gente. Aqui, mas eu moro sozinho, eu não tenho família, né? Não tem ninguém que convive comigo. No meu trabalho, eu faço meio que home office. Não tem ninguém para auxiliar, será? Tanta coisa que a gente pode fazer de trabalho voluntário que vai beneficiar a coletividade. Nesse exemplo aqui, trabalho voluntário aos domingos para tirar lixo das praias. A gente vê tanta tragédia pelas questões do aquecimento global, questões climáticas, e a gente olha na televisão, poxa, não posso fazer nada. Será? Você pode, sim. Mas não vai resolver. Mas você vai estar fazendo a sua parte. Né? Olhar para a minha casa, será que na minha cidade tem como reciclar lixo? Será que passa alguém na minha rua pegando lixo reciclado? Será que eu não posso separar isso? São ações que a gente pode fazer e que vai beneficiar não só a nós, a nossa família, mas a coletividade. Sair do nosso egoísmo, de olhar só para os nossos interesses. Percebem? Então, assim, essas reflexões, né, que a gente traz aqui, que os espíritos trazem para a gente, é para a gente começar a parar de olhar só para nós mesmos, pelo orgulho ou pelo egoísmo, e começar a olhar na direção do outro. Porque a caridade é um exercício de amor. E a gente está falando aqui da doutrina espírita de Kardec, mas quando Jesus falou da parábola do bom samaritano, ele colocou a caridade não só como uma condição para a salvação, como a única condição para a salvação. É só a gente ler a parábola. Então, Jesus mesmo coloca que a gente precisa fazer a caridade, que a gente precisa olhar para o outro. A caridade é um exercício para a gente aprender a amar. Amar o próximo, como Jesus nos ensinou. Né? Então, para a gente finalizar aí por causa do horário, né? A mensagem aqui, né, trazida pelos espíritos, fora da caridade não há salvação, né? Porque a gente ainda precisa da salvação, mas a salvação de nós mesmos. São várias encarnações em que a gente está errando por egoísmo e por orgulho. Como Kardec falou, origem do mal que a gente ainda tem. Né? E a caridade salva. Por quê? A verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. Está lá no capítulo 13, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, são só reflexões para a gente fazer essa noite, né, sobre esse tema vastíssimo aí. De novo, né, eu indico a leitura do capítulo 13 e do capítulo 15, que fala da caridade, do livro que a Valéria trouxe, né, que eu não conheço ainda, mas vou ler, que a gente precisa acordar, né, para essa necessidade da caridade. Só assim a gente vai conseguir vencer aos poucos o nosso egoísmo, o nosso orgulho e começar, de fato, a aprender a amar, como Jesus nos pediu. Tenham uma noite abençoada, que a espiritualidade possa abençoar vocês com muita luz. Obrigada.